o ministério de arrependimento e santidade apresentam fé. É crer em Deus. Profeta David Orr. I want to talk about faith. Eu quero falar sobre fé. Why faith? Por que fé? And for me, this is a E para very mim, important esta é uma plataforma muito importante para lidar com vocês, entendem? Porque a maior parte de vocês eu não tenho oportunidade de falar pessoalmente. Então, esta é uma plataforma muito importante para o Espírito Santo, enquanto eu falo, que ele possa usar esta palavra para traspassar o coração de vocês e transformar o coração de vocês e posicionar vocês e conectar vocês com a voz do Senhor, entendem? Sim, para que vocês agora possam ser impulsionados no mesmo ritmo, entendem? Por causa do tempo. At the end of this week, we're going to be in Rwanda. No final desta semana nós estaremos em Luanda, então nós não poderemos fazer isso depois de hoje, entendem? But all through, I've been longing Mas durante todo este tempo eu tenho ansiado por falar sobre fé. Por quê? because I found out Porque eu that descobri among the things, que entre as coisas, among the elements entre os that are elementos critical in que the são Christian críticos na caminhada cristã, faith a fé is key. é chave, Absolutely key. absolutamente chave. The Lord allowed me to O see Senhor me permitiu that ver faith que was fé é campeã, very key. é muito chave. And that's why I thought I can E é begin por a isso que eu series on pensei faith. que eu posso começar uma série sobre fé, para que nós possamos começar esse diálogo sobre a fé, esse discurso sobre a fé. And in the process, the Lord is going E to neste explore, processo o Senhor vai explorar e abrir muito mais e desvendar sobre a fé. E vocês vão então ver que enquanto nós andamos nesta you're going to estrada, even see the Genesis vocês vão até mesmo ver a gênese, a origem do estado atual da you see the igreja. bearing of faith Você vê a importância da fé onto the church. para a igreja. How faith Como que a fé can make or break the church. pode edificar ou quebrar a igreja, dependendo se você tem fé Whether ou it não, grows or dwindles, ou whatever. se ela cresce ou diminui. Okay? Nós vamos lidar com isso, ok? O papel da fé na igreja. Eu acho que este é um ensino muito básico e importante. Voltando à base, que se a igreja pega isso, ela pode então assumir novamente a sua posição com o While Senhor. talking about faith, Agora, quando nós falamos sobre there is fé, no better place to begin não há um lugar melhor para começar, except to begin with exceto que comecemos por Abraão. I'm Novamente, saying eu estou while dizendo talking about faith, que quando falamos de fé, there is no better place não há um lugar to melhor commence this journey para começar esta jornada, to begin with Abraham. a não ser Why? que comecemos por Abraão. Por quê? Por que começar por Abraão, povo I'm going to precioso? read a scripture Eu vou ler uma that you may escritura understand why para que vocês possam we entender prefer to por start que from Abraham. nós preferimos começar por I'm talking Abraão about faith. enquanto falamos sobre And it's fé. my prayer that E a these minha are some of the oração words you use. é que estas são algumas you das talk to palavras the que vocês vão usar quando falar com as suas congregações. Aleluia. Turn with me to the book of Genesis. Abram comigo no chapter livro 15. de Gênesis, There are capítulo quite 50 15. scriptures. We may never do E that. eu tenho mais ou menos 50 escrituras que eu acho que eu não vou conseguir Gênesis, falar todas. Chapter Gênesis, 15. capítulo 15. Genesis 15. Once you're there, say amen. Gênesis 15. Quando você chegar lá, And fala I am amém. going to read E eu vou ler from amplified version of the Bible, na versão amplificada da Bíblia. De propósito. that we may open up certain very important aspects of Para this que possamos discussion, abrir alguns aspectos muito importantes nesta discussão, certo? right? Genesis chapter 15. Gênesis capítulo 15, versículo I'm reading 6. from amplified. E eu vou ler na versão Listen amplificada. to what he says. Ouça o que ele diz. Na amplificada. Ele And diz. he, Abraham, E ele, Abraão, believed in, creu, trusted in, confiou, relied on, apoiou-se, remained steadfast to, permaneceu inabalável, firme no Senhor. and he says, E ele diz, de novo. and he, Abraham, E ele, Believed Abraão,
creu. Se eu fosse vocês tomando nota, eu escreveria creu em Deus. Confiou, apoiou-se, permaneceu inabalável, firme no Senhor. And he counted it to him, he the Lord. E isto foi imputado a ele. Ele, o Senhor, imputou a ele Righteousness, como justiça. right standing with God. I want to begin. Aprovado por Deus. Eu quero começar daí. Aleluia. Why did I begin from Abraham? Por que eu estou começando por Abraão? Because the Lord, Porque the God of heaven, o Senhor, o Deus do when céu, it came to faith, quando se trata de fé, he decreed ele decretou, by his infinite wisdom in heaven, pela sua infinita sabedoria no céu, ele declarou que eis because of que, the act of Abraham, por he is causa now the da father atitude de of faith. Abraão, ele agora é o pai da fé de toda a humanidade. Did you understand me? Vocês me entenderam? Let me go back here. Deixe-me voltar aqui. I began from Abraham. Eu comecei por Abraão, porque o Deus poderoso declarou, quando ele olhou para este relacionamento que ele tinha com Abraão, ele disse, eis que agora você é o pai da fé de toda a humanidade. E é por isso que a Bíblia celebra Abraão como o pai da fé. But when we see Mas quando nós vemos the conduct, a the demeanor, conduta, the behavior o of comportamento Abraham de Abraão, that earned him que deu a ele that title, that esse crowning título, esta as the father coroa of de faith, pai da fé da humanidade. then therein Então, we lá find the dentro, definition. nós entendemos, nós encontramos a definição da fé. Entenderam isso agora? Because you see, Porque você now the vê, Lord defines agora o faith. Senhor está So if definindo you ask fé. me today Então, to se você me define perguntar hoje para definir fé, I would just find it from the Bible. eu encontraria isso na Bíblia. Eu diria, Based on what Abraham baseado naquilo que Abraão fez, que deu a ele o did, nome, the title, o the título, exaltation as the a father of exaltação faith, de then pai da fé. faith is Então, fé number é, número 1, believing God. crer em Deus. That's it. É isso. Believing God. Crer em Deus. Again. De Faith novo, then fé, becomes então se believing torna God. crer em Deus. But what I've said is so big. Mas o que eu disse é tão grande, povo I say, precioso. Eu if there disse is any definition que of se faith houver that I alguma would begin definição with, de as fé we pela begin qual the devo journey começar, pela to qual define começa a faith, jornada then I para say, definir faith, fé, eu when I diria, have faith in fé, my God, quando I eu have tenho faith fé in the no meu Lord, Deus, that quando eu means tenho fé I no believe Senhor, God. isso significa eu creio em Believe Deus. in Him. Crer nele, Believe in God. crer em Deus. That is the basic definition of faith. Esta é a definição básica de fé que eu posso dar a vocês a partir da That's where Bíblia. he began. Na verdade, foi aí que ele começou. I can read Mas other things from what I eu just posso said. ler But outras believe in coisas a God. partir disso que eu When disse. somebody Que says crer to em you, Deus. Quando alguém diz para vocês, I olha, believe eu Bishop creio Dr. Njoro. no bispo That Dr. means- Njoro. Isso significa, Again, I've just said it. de You novo, have it. You are eu faith in disse him. isso. But Você tem having fé nele. faith Mas in ter Bishop fé Dr. Njoro also no means bispo Dr. Njoro também I take him significa for his word. eu creio na palavra dele, eu me fio na palavra dele. Eu posso confiar na palavra dele. He says it, I don't need a collateral. Ele diz, eu não preciso de nenhuma garantia a mais. Eu não preciso de algum fiador, To be sure alguma that you know what he garantia, says is right. para ter certeza que sabe que o que ele está dizendo é certo. Quando ele diz, eu me fio na palavra dele. Então, quando você diz que fé, a fé cristã, fé no corpo de Cristo, é crer em Deus. E isso significa que você confia que Deus honra a sua palavra. Ponto final, nada mais. Você não precisa nenhuma garantia de ninguém. Você não precisa dizer, deixa eu segurar isso aqui para garantia até que se cumpra. Vou segurar isso ou aquilo como garantia. Entendem? Aleluia. In the same scripture, Mas nesta other mesma definitions- escritura estão as definições. Other definitions accrue. Outras definições Because surgem. believe in him. He said, Porque verse 6, crer he em said, Ri, "And no he, versículo Abraham, 6 ele diz que believed ele, in Abraão, him, creu believed em, God, believed creu em God, Deus, believed creu in the em Lord. Deus, He creu no believed Senhor, in, ele creu trusted em, ele confiou em. That means faith implies trust. Isto significa que a fé implica em confiança.
You can now see where we're headed to with the Vocês agora podem ver para onde nós estamos indo com a igreja. Muito brevemente vocês vão ver a queda atual da igreja e a origem desta queda e onde tudo isso começou. Por que a igreja caiu? Aleluia, passo a passo. Então ele agora está dizendo aqui que ter fé no Senhor significa confiar no Senhor. Eu confio no Senhor. Vocês estão vendo onde o erro começou? Mais adiante ele vai me dando mais desvendando para mim. Eu estou lendo no amplificado. E ele diz crer em Deus, confiar em Deus. E ele vai adiante e ainda diz, ouça o que ele diz. Ele diz apoiando-se, apoiar-se em Deus. Eu disse 3 grandes palavras que na verdade acomodam a fé, que denotam fé, que quando você toca nelas você pode sentir, você sente a textura da fé nessas 3 palavras. Eu disse crer em Deus. Isto é fé. E eu disse, isso significa confiar em Deus. E eu também disse, depender de Deus. Quando você depende de alguém, isso significa, essa é a única pessoa em que eu confio. Eu dependo dele. Eu me apoiei nessa pessoa. Isso significa, eu não tenho nenhuma outra opção. Eu renunciei a todo o resto. A todas as outras opções, eu me apoiei nesse. Eu dependo dele. Aonde eu estou indo adiante de mim? Eu dependo dele. Vocês estão entendendo de onde veio o problema da igreja? Isso significa que a fé é uma fundação tão importante para o cristianismo, para a salvação, até o ponto em que a fé, na verdade, é o que nos molda e nos impulsiona a número 1 para agora olhar para Deus como fidedigno, confiável, seguro, sólido. Eu creio que é um problema na igreja. Baseado só nessas definições básicas, eu ouço mais profundamente, entende? Eu posso ouvir outras sugestões de onde vem o problema. Por que a apostasia entrou na igreja? Porque se eu entendi corretamente, confiar em, depender de, isso significa uma rendição total de esperar nesse. Não há nenhum outro. Estão vendo? E imediatamente, enquanto eu me movo para o próximo, você quase pode ver os inimigos da fé. Você pode vê-los tentando arrombar, invadir, entendem? Com incredulidade e todas essas coisas. Não, eu vou chegar lá. Eu vou chegando lá, creia em mim. Eu vou lidar com isso em grande profundidade. E nós não podemos lidar com isso até que... Eu estou só começando isso. Mas você vê muito claramente que somente baseado nas definições básicas da fé bíblica, você já pode ver onde está a falha. Entendem? Você já pode checar e ver as rachaduras. Você vê como as rachaduras aumentaram e separaram. Entendem? A igreja da fonte principal, do sangue. Mas continuando, eu vejo mais desvendamento sobre a fé. Eu ainda nem comecei nada. Eu só quero que nós entendamos uma coisa. O que é a fé? O que é a fé? E se a fé é tão importante, como está a nossa fé? Nós vamos chegar lá. Na verdade, vocês vão ver muito sobre fé. Você vai ouvir Jesus dizendo coisas como, filha, a tua fé te curou. Não, nós vamos muito longe, não se preocupe. Mas, ainda apenas na definição, você já vê muitas coisas surgindo. Entendem? Nós deveríamos ter crido em Deus. E crer em Deus significa o que quer que Ele diga, acabou, eu creio nele e em nada mais. Nós deveríamos ter confiado em Deus. Ou se nós tivéssemos confiado 100%, nós não estaríamos nesta condição. Vocês estão entendendo o que está surgindo agora? Nós deveríamos ter dependido do Senhor. A igreja hoje dependeu de outro, dependeu de algo diferente. Confiou em outro. Você já pode ver para onde ela seguiu. Você já pode ver onde o problema está. E ele diz, depender dele. É que nós deveríamos ter dependido, significando seja na vida ou na morte, é este aqui.
only one way, he says. Só tem um caminho, ele I can diz. begin to see the one-way traffic. Eu já posso começar a ver esta via de mão única, que a fé molda a nossa And vida. this is a big, E esta é uma grande, ela grita uma pergunta para a igreja hoje. where is our faith? Onde está a nossa fé? Como está a nossa fé? Qual é o estado da nossa fé? Is it well and alive, whatever? We're going to share that. Ela está bem avivada, o que quer que seja? Nós vamos compartilhar, certo? Mas continuando, ele ainda define a fé dizendo: crer no Senhor, confiar no Senhor, depender do Senhor, permanecer apegado, agarrado no Senhor. Isso é tão poderoso. Isso é muito poderoso, povo precioso. Porque agora ele diz: permanecer agarrado. Permanecer, ficar, continuar agarrado, segurando. O que significa? Permanecer, ficar agarrado. Eu estou segurando, como se a minha vida dependesse disso. Isso já me fala de uma outra coisa. Quando ele diz permaneça agarrado no Senhor, significa que em toda essa definição de fé há um perigo de ser arrastado pela correnteza se você falhar em permanecer agarrado. Eu já posso ver isso gritando, certo? O perigo de falhar em permanecer agarrado. Ele diz: permaneça agarrado no Senhor, permaneça, por favor. Também, nesta breve exploração sobre a fé, definindo-a como permanecer firmemente agarrado no Senhor, eu posso rapidamente cavar outras coisas na Bíblia sobre o que é isso ao qual eu devo permanecer agarrado. Ele diz ao Senhor, mas como você pode permanecer agarrado ao Senhor? Quando ele diz permaneça apegado à sua fé ou ao Senhor, isso significa que há uma situação temporal, há um espaço de tempo. Alguém ouviu? Há um elemento de tempo aqui. Permaneça agarrado a. O que significa? Com o passar do tempo, não mude, não afrouxe a mão. Vocês entenderam? Eu não sei mais que número é, mas obviamente o que está gritando é o perigo de você afrouxar a mão. Número 2, a forma como você agarra, como você fica firme. É como se a igreja, o corpo de Cristo, foi dado algo para permanecer agarrado, apegado. E agora eu posso abrir o que é este algo. Aleluia. Quando você discute fé, então é isto que aparece. Por quê? Posso abrir o que é isso, ao qual vocês têm que permanecer apegados antes de voltar para Gênesis e acabar? É permanecer agarrado à obra da cruz. Vocês entenderam? Porque é um espaço de tempo que ele disse permaneça, significando você permanece nessa posição, não perca. É como se, olha, estou indo embora, entendem? Mas você permanece agarrado a isto para que quando eu voltar, eu te encontre ainda firme, agarrado. Eu estou simplesmente explorando a fé com vocês, o entendimento básico da fé, o entendimento bíblico da fé, para que nós possamos fazer uma prova, reexaminar, revisar o estado da fé na igreja. Poderia ser esta a razão pela qual há uma queda? Porque eu já disse isso muitas vezes, especialmente para pastores como vocês. Se você encontrar um lugar onde um pastor muda de atitude e começa a pregar dinheiro, e ele diz: plante uma semente e receba seu milagre, semeie uma semente e receba isso ou receba aquilo. Ele começa a vender o sangue de Jesus, ele começa a praticar a iniquidade, a malignidade, a prática da iniquidade no santuário. Então, eu sempre digo isso, desde que nós fomos enviados para lidar com os assuntos da fé, para pegar a eles que eles têm que ter fé no Senhor, como é que nós mesmos podemos perder a fé ou não ter fé? Porque a Bíblia diz, ele disse na Bíblia, não se preocupe com o que nós vamos comer, beber, onde nós vamos dormir ou o quê. Ele diz, as aves, se você olhar para as aves no céu, eles não têm celeiros, têm estoques, mas o vosso Pai os alimenta de uma forma diária, diariamente, sem fé.
whether it rains or sunshine, he quer feeds them chova on ou a faça daily sol, basis. ele os alimenta diariamente. Ele diz, olha os lírios como eles são vestidos. E ele And he diz, says, even King até mesmo o rei Solomon, in the Salomão, no splendor of his esplendor wealth da sua glória, and da majesty, sua majestade, he could not ele rival não the lilies. podia nem se comparar aos lírios, vocês entendem? So, I see Então eu very vejo clearly muito that claramente the Lord que is lá o speaking Senhor to está the church. falando com a igreja, He's speaking to ele the está servants. falando com os servos. And what is the Lord E o que o saying? Senhor está He said, dizendo? "Look, Ele está dizendo, olha, I have said, eu disse I will not let you que eu down, não vou te because he said, abandonar, porque ele diz, how much more then you, quanto who are his mais servants, vocês shall que he são fend for you?" seus You servos, understand? eu proverei para vocês. So, Entendem? faith Então, means believing se in God. fé That significa also means crer em believing Deus, him and ela taking também him significa for his crer nele e também crer na palavra dele I literalmente. take him for his word. Eu me fio na palavra For his dele. word. Somente na palavra dele. Para ter fé, vocês entendem? And so, Então, if you find somebody trying se to corrupt você the gospel, encontrar alguém tentando it corromper is o a evangelho, pathetic state of fall. é um estado patético de queda. Na verdade, It exudes na verdade, isto ressalta lessness. falta de fé, incredulidade. Isto significa que eles chegam até o ponto de não ter fé no Senhor, até o ponto em que agora eles têm que corromper, eles têm que tentar pelos seus próprios meios, entende? É por isso que eu disse que a fé é tão fé, estou falando de fé. Eu tenho que falar de fé. And I said that E eu when it disse comes que to quando the se definition of faith trata according da to the Bible, definição de he fé says, de acordo com a believe, Bíblia, ele you diz, know, it's creia like em Deus. the only É way como you can se glorify God, a única maneira que the você pode only glorificar a manner in Deus, which the Lord a única can be maneira glorified na qual o by Senhor the pode body ser of Christ, glorificado pelo by the corpo de church, Cristo, pela by the igreja, pastors, by the pelos priesthood, pastores, by the pulpit, pelo sacerdócio, pelo púlpito. is when the body É of Christ quando o corpo de has Cristo faith in tem fé no then Senhor. you will be honored. Why do I say so? Então ele é honrado. E por que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo uma coisa tão grande? Por In the quê? biblical definition I've read, Na definição bíblica que eu li, é como se ele dissesse: quando você tem fé no Senhor, isto significa que você está declarando para as nações: olha, este Senhor, o Senhor do céu, ele é confiável. O Senhor do céu, ele é fidedigno. O Senhor do céu, você pode depender dele. O Senhor do céu, ele é... Ah, vocês entendem? Vocês estão me entendendo? Então, quando você faz isso, é isso que você está gritando para as nações. E você está glorificando Ele. Porque você está dizendo para as pessoas: olha, vem, o meu Deus é confiável, você pode depender totalmente dele. Você pode acreditar nele, ele é fidedigno, ele é seguro. Mas quando nós voltamos naquele ponto onde a Bíblia diz: permaneça firme, inabalável no Senhor. Então eu quero entender o que é esta coisa tangível, esta coisa palpável, a qual nós temos que nos apegar e não perder todo o tempo até o fim, quando nós temos fé. O que é isso? Que a fé nos ajuda a pôr as mãos e segurar. Eu sei que ele diz: permanecer firme, apegado ao Senhor. Mas eu quero esmiuçar isso. Eu quero trazer isto a porções mais digeríveis, entende? Quero sintetizar isso, para que vocês possam entender mais profundamente o que o Senhor está falando aqui, quando Ele fala sobre fé dentro do corpo de Cristo, fé dentro da igreja. Para vocês entenderem o que é isso ao qual a igreja deveria ter se apegado, eu já disse que nós temos que entender que é sobre a cruz, a obra da cruz. Mas deixe-me mover de uma forma melhor para que vocês possam entender melhor. Abram comigo, temporariamente, porque nós vamos voltar a Gênesis. Abram comigo no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. O que é isso que o Senhor está pedindo para que nós nos apeguemos firmemente? João capítulo 3, 16. Como nós entendemos fé dentro do corpo de Cristo, para que nós agora possamos nos examinar a nós mesmos. Com este entendimento da fé, então possamos perguntar a nós mesmos: onde está a nossa fé? Qual a extensão dela? Ela cresceu? Ela diminuiu? O que quer que seja, entende? Ele diz:
so greatly Porque loved Deus tão and grandemente dearly prized amou, the world, tão fortemente exaltou that he o mundo, even que gave Ele up até mesmo his renunciou only begotten o seu unique único Son, Filho unigênito, so that whoever para que believes todo aquele que in him, crê nele, trusts in him, confiar nele, to him, apegar-se a relies on ele, him, apoiar-se shall not nele, perish, não come to perecerá, destruction, não será and be destruído lost, e não se but perderá, have mas eternal, terá everlasting vida life. eterna. That's so mighty, right? Ah, isso é tão poderoso, certo? I thought that's very big. Eu sei que isso é muito grande. Alguém viu o que eu vi? Hã? Very fast. Rapidamente você começa a entender o papel sustentador da fé na tua salvação. I mean the centrality. Eu quero dizer, a centralidade da fé. How faith is actually the Como que a fé epicenter of your é, Christian na faith. verdade, o epicentro da salvação cristã. Por quê? Porque eu estou surpreso. Sabe, a versão amplificada descreve de uma forma muito linda. E quando ela fala sobre a cruz, eu a vejo definindo I fé. see him exalting Eu vejo o Senhor exaltando a fé. O que significa? God in heaven. Que o Deus no When he céu, saw the fall quando of ele man, viu a queda do homem, when Jehovah quando saw Jeová that the church viu que a had igreja now fallen. tinha agora caído, Let me go back to the Garden of Eden. deixe-me voltar ao Jardim do At the Éden. Garden of Eden, No Jardim do Éden, there was something very important that took place there. uma coisa muito importante aconteceu When lá. God created man, Quando Deus criou o homem, He created man Ele criou in o homem His own à image. sua própria Likeness. imagem e semelhança. In De His novo, likeness and image. na Right? sua semelhança e imagem. But that image of God Mas esta imagem and de likeness Deus, of the Lord, essa semelhança do Senhor, não é física. because we know Porque that the Lord never nós dies. sabemos que o Senhor nunca The Lord morre. is not perishable. O Senhor não é The Lord perecível. is not corruptible. O Senhor não é The Lord is corruptível. not mortal. O Senhor não é So that mortal. image must Então have esta been imagem tem que ter sido imperecível, imortal, And incorruptível. yet the flesh we wear Mas a carne que nós vestimos, nós sabemos muito bem que é muito perecível, corruptível and mortal. e mortal. Ela morre. So if I look very clearly Então, se into olhar the muito original claramente blueprint dentro of the do creation plano of the church, original da criação da when in igreja, Genesis chapter 1, verse 26, que which está we em are reading Gênesis 1, versículo today, 26, nós não vamos ler hoje, designed the blueprint, o Senhor desenhou the o spiritual plano piloto, architectural blueprint for the o creation. plano original, espiritual, arquitetônico da criação do homem, para a criação da igreja. He designed the church Ele desenhou a in such a way igreja that at the de end tal of his maneira finishing, when he's doing the que finishing of the no work, the final, finishing, quando ele aperfeiçoar a when he's sua doing the obra, finishing, quando ele fizer o acabamento, o you aperfeiçoamento, end up with the image. você vai and likeness of acabar God. onde? Na imagem e semelhança de Deus. It does not matter where he started from. Não importa de onde ele começou. Molded, created, what ended up Foi in the moldado, flesh now, criado, and then he ainda put in na the carne agora, mas então ele pôs no That's why I espírito. said the finishing. Por isso que eu disse o acabamento final. And that spirit, E este espírito, there is an aspect of that spirit há um aspecto that deste is supposed to espírito be immortal, que deve ser that is supostamente supposed to be imortal, imperishable. que deve ser imperecível e incorruptível. What is that aspect, precious people? E que aspecto é esse, povo precioso? That aspect Este aspecto is é the one a and única only righteousness. e absoluta justiça do Senhor. Não, eu não estou me adiantando, eu estou apenas mencionando isso para esclarecer, para que agora vocês entendam e então trazê-los de volta. Why have I said so? Por que eu disse isso? Because Porque in the Garden of Eden, no Jardim do Éden, we know nós that sabemos Adam que Adão walked with God andava in com the cool Deus of the day. na viração do dia. It's very well documented in the Bible. Isso está muito bem That in the documentado cool na of the Bíblia. day, Adam Que na walked viração with do God. dia, Adão andava com And there Deus. is no way E não tem nenhuma forma mankind que a in the humanidade Garden of Eden no Jardim do would have Éden sustained pudesse such ter a close sustentado proximity
uma proximidade tão grande com o Senhor, such a very close relationship um with the Lord, relacionamento tão próximo com o Senhor, exceto que se ela estivesse andando em justiça. Vocês estão entendendo? only righteousness, Somente a because we know justiça. that our God Porque is nós holy. sabemos que o nosso Deus é Our God is santo. righteous. Nosso And Deus é the only justo. thing about him E a that is única eternal coisa and sobre eternal ele que é and eterno, eternal, eterno, and never changes, eterno will never e que change, jamais is the muda, jamais righteousness of muda, God, é a justiça de Deus, the holiness of the Lord. a santidade do Senhor. So even then, Então, he was very holy. desde sempre o Senhor é muito santo. E não tem outra forma de que Adão, a humanidade, a igreja, pudesse ter andado com Deus se a igreja não estivesse andando em justiça. Então, quando ele criou o homem, ele teve a intenção de que o homem fosse justo. Vocês me entenderam? And when man fell, E quando o homem caiu, when Adam and Eve fell, quando o homem at the caiu, Garden quando of Adão Eden, e Eva caíram no jardim do Éden, what is it that they lost? o que foi que eles perderam? They lost Eles the perderam righteousness of the a justiça That do was the Senhor. biggest and Este eternal foi treasure o that maior had been e deposited. eterno tesouro que havia in the sido soul of depositado na alma That do is homem. what caused Foi the Lord isso o que fez com que o Senhor dissesse: the image and likeness of God, a imagem e the eternity semelhança of God, de Deus, a that man eternidade may de share the Deus, eternity of God. para que o homem pudesse And yet partilhar no da eternidade de Deus. E nós sabemos Only muito the bem righteousness of the Lord que somente a justiça can do bestow Senhor upon a soul. pode Eternity imputar with a God. uma alma a eternidade de Deus. Let me move it to another level. Deixe-me mover num outro Now. nível. Agora, The fall a queda in the Garden of Eden. no jardim do Éden. We have seen the fall now. Nós vimos a queda That agora, they fell, que eles and in the caíram. falling, E the na fall queda, was to lose righteousness. a queda foi perder a justiça, entenderam? Mas ouça cuidadosamente agora. John chapter 3. Então vem João capítulo 3, versículo 16 que acabamos de ler. Posso ler? Ele diz: For God so porque greatly Deus loved tão and grandemente amou prized e altamente the world with exaltou, apreciou, exaltou, levantou o valor. Isso significou que o valor tinha caído. Ele amou and e he raised ele its value, elevou the o valor, value of the o earth, valor the da value of terra, man, o the valor value do of the homem, o valor do mundo. He says, and dearly prized E ele the world, altamente that exaltou, he even estimou, he que ele even até mesmo, gave up ele até his mesmo only begotten unique deu son, o seu único so filho that unigênito whoever believes in para him, que todo aquele que crer whoever nele, trusts in him, whoever todo clings aquele to que him, confiar relies on nele, him, shall todo not perish, aquele que nor apegar-se a enter ele, confiar destruction, nele, or be lost, não but será, have não perecerá, eternal não será everlasting life. destruído, Listen nem to se this. perderá, Focus on mas this. terá vida eterna. Ouça What is the isso, Lord toque saying in nisso. other words? O que o Senhor está dizendo em outras About palavras? Calvary. Sobre o The Lord Calvário. is saying O Senhor está that from dizendo heaven, que do at the céu, throne of God, no trono de the Deus, value o valor da is so fé high, é so tão treasured, alto, é that tão God was tesourado, able to que even Deus foi release capaz de his até one mesmo only begotten dar Son, o that seu whoever único has filho faith down unigênito there, para may que not todo die, aquele but que come tiver here. fé lá embaixo não morra, mas suba para cá, venha para o céu. Did somebody hear me? Alguém me ouviu? That the value of faith Que o valor before da the throne fé of God, diante do trono this de faith we're Deus, talking about, esta is fé so da qual big nós estamos that falando when é he tão brought grande Jesus, whoever que believes ele in him, trouxe, relies Jesus on disse, him, que aquele que trusts him. crer But we nele, know that confiar that's the nele e definition of apoiar-se nele, ele está dando a definição de faith. Those fé. are the dimensions Essas that são as denote faith, dimensões que denotam a fé, that develop the boundary of faith. que desenvolve os limites da fé. That faith Que a is fé such a premium é before tão God in premiada heaven, diante de to Deus the no extent céu, até o ponto that em God Almighty was que o able Deus to give Todo-Poderoso his one and foi only capaz de unique dar o begotten seu Son único Filho to go unigênito down there and be tortured para and descer to be lá, killed, ser to torturado pay e the full morto, price, pagar the o preço ultimate price. total, o preço supremo. Por quê? Whoever Para will have que faith todo down there, aquele que I tiver will fé nele lá embaixo, eu não vou abandoná-los. Mas eles vão entrar aqui e serão salvos. Vocês entenderam o valor da fé? Vocês estão começando a entender? Então você vê que quando Adão
estava andando no jardim do Éden. E o Senhor disse: você não comerá do fruto da árvore que está no centro do jardim. Adão, quando ele estava andando com Deus, na viração do dia, Adão acreditava em Deus, significando que ele estava em retidão diante de Deus. Adão acreditava em Deus, o que significava que ele tinha fé em Deus. Adão confiava em Deus, o que significava que Adão tinha fé no Senhor. Adão obedecia a Deus, tudo, o que significa que Adão acreditava na palavra de Deus, confiava na palavra, ele tinha fé. Mas quando o diabo veio, o adversário, o inimigo, quando ele veio, com o que foi que ele jogou? Ele jogou com a fé. Foi ali que ele tocou, sabendo o prêmio que está atrelado à fé. No reino de Deus, o diabo teve que vir e tocar na fé, e desestabilizar a fé, e diminuir a fé, e rebaixar a fé, e introduzir o inimigo da fé, dúvida, incredulidade. Ele perguntou: é realmente verdade que Deus disse? Em outras palavras, criando uma dúvida. É verdade mesmo que ele disse que se você comer daquela árvore, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, vai vir a morte e tudo isso? E olha o erro aqui. Em vez de Adão e Eva crerem na palavra de Deus, o que significa ter fé em Deus, sustentando, apegando-se firmemente à fé que eles tinham em Deus. Em vez deles permanecerem firmemente apegados na fé, que lhes permitia andar na viração do dia com o Senhor, o que significa crer em Deus, o que significa levar a sério a sua palavra, temer a sua palavra. Adão e Eva entraram no negócio de tentar testar a palavra de Deus. Alguém me ouviu? Ouça de novo cuidadosamente. Quando você simplesmente crê em Deus, eu creio em Deus. Fé significa crer em Deus, simplesmente crer em Deus. O que significa? Eu não preciso de nenhuma outra garantia, nenhum seguro, nenhuma calção para me garantir alguma coisa a qual eu me apegue se ele não cumprir. Eu simplesmente creio nele. O que significa que se eu creio nele, isso significa que eu também creio na sua palavra. Qualquer coisa que ele disse, eu considero como já está feito. Está feito. Ele disse, está dito. Eu não preciso nem questionar, nem pôr à prova. Mas eles mudaram a posição deste lugar e eles foram testar Deus, testar agora a palavra que Deus havia falado. O diabo começou a perguntar: é verdade que o Senhor disse isso? Então eles foram testar entre o certo e o errado e tocaram a fruta. Vamos ver se realmente se o que ele disse é verdade. Vocês entendem? Vocês entendem a centralidade da fé? Vocês entendem onde está a queda? Vocês entendem a gênese, a origem da queda? E vocês entendem que o diabo nunca mudou de tática? Esta é a mesma ferramenta que ele tem usado para agora levar a igreja à queda hoje. A incredulidade, a perda da fé, o rebaixamento da fé e a incorporação da dúvida. Aleluia. Aleluia. Ouça muito cuidadosamente. Eles foram testar, eles pegaram e comeram para experimentar. Mas adivinha o que aconteceu? O que o Senhor está dizendo aqui? Que daquele ponto em diante eles foram expulsos, a morte entrou na terra, o querubim com espada flamejante foi colocado no portão oriental para ter certeza que eles nunca mais entrariam para comer da árvore da vida, que lhes permitiria viver para sempre, para não perpetuar a morte, porque a morte veio como uma sentença. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que a fé é tão altamente recompensada no céu, até o ponto em que,
Se você é incrédulo ou se você perde a sua fé, a sentença é morte. Did somebody understand the gravity of faith? Será que alguém entendeu a gravidade da fé? Faith is so critical. A fé é tão crítica para o nosso Deus Jeová, o Deus de Israel. A fé é tudo ou nada. A fé é tão crítica para ele que ele pôde dar o seu único filho para aqueles que tiverem fé. It is so critical that whoever É tão crítico que todo aquele que perder a fé, is death. a sentença é There is no morte. intermediary. Não há intermediário. Não tem meio do caminho. That's how death was pronounced. Foi assim que a morte foi decretada sobre a humanidade. When Mas olha isso. Adam, Quando Adão e Eva, when humanity, quando a humanidade, no Jardim do Éden, when mankind quando a humanidade perdeu a fé e caiu, vocês estão me entendendo? Olha isso agora. fell by Caiu eating from Por the tree, ter comido da árvore. Vocês entendem? then the Lord, Então, o Senhor agora, the way he cherishes porque faith, Ele tanto valoriza a fé, Ele exalta tanto a fé diante dele mesmo, no seu trono, and hence the e faith consequentemente, aqueles que têm fé, because os of fiéis, the heavy price, por causa do alto preço da fé, he now releases Ele his agora one entrega and only o seu begotten único Son filho unigênito to come back para voltar, to restore para restaurar a fé, that whoever para que believes todo in aquele him, que crer nele, todo aquele que confiar nele, todo aquele que depender dele, todo aquele que apegar-se a ele, todo aquele que agarrar-se firmemente a ele, não mais morrerá, mas entrará no céu. A morte foi apagada. now death is erased Agora a morte foi out of the apagada resurrection of faith. pela restauração da fé. The Garden of Eden No Jardim do Éden, fell, caiu, lost faith, perdeu a fé and ate from e the comeu da árvore. from the tree came the curse. Daquela árvore veio a maldição. When he came now Quando ele veio agora, at Calvary, no Calvário, restored faith. ele restaurou a fé nesta árvore da cruz. Listen to me. Ouça, When they ate, quando at the eles Garden of Eden, comeram no Jardim do Éden, they ate the fruit. eles of comeram the do tree. fruto da árvore It brought death. que trouxe a morte. But at Calvary, Mas no Calvário, when we ate, quando nós comemos do fruto desta árvore da vida, nós encontramos a vida. Aleluia! hallelujah, Aleluia! O Senhor he really helped us. realmente nos ajudou. Do you see the significance of faith? Vocês estão vendo o significado da fé? Então Jesus veio para restaurar a fé. Por isso é que é chamada a fé cristã, entenderam? A salvação é a fé cristã. É isso que eu quero que vocês ensinem nas suas igrejas. Porque a primeira escritura que nós vimos foi Gênesis 15, versículo 6. Olha o que ele diz, olha só o que ele diz lá. Vamos voltar a Gênesis 15, verse 6. versículo That we may 6. understand another dimension, Para que nós possamos another entender aspect uma of outra faith, dimensão, um and outro how aspecto da fé. critical E quão significant crítico faith e is in significativo our salvation. é a fé para a That nossa hence salvação, we may para que, cherish consequentemente, nós We may possamos guard valorizar faith. a fé, We may hold guardar a steadfast fé, to faith. nos apegarmos Protect firmemente à faith, fé, never lose faith. protegermos a fé, nunca jamais perder a says, fé. Ele Verse 6 diz, again, we're still on the same verse. versículos de 6 de novo, o And mesmo he, versículo. Abraham, E believed ele, in, Abraão, creu trusted em, in, confiou relied em, on, remained apoiou-se steadfast em, to the Lord, permaneceu and he firmemente counted apegado it to ao him Senhor. as Então Deus righteousness, considerou right isto standing nele with God. como justiça, retidão diante That de is Deus. so powerful. Isso é tão That poderoso. Isto That significa this so much cherished que and beloved esta righteousness of the Lord tão preciosa e tão amada justiça do Senhor, na verdade, é a manifestação da fé. Alguém me ouviu? Em outras palavras, eu agora estou vendo
uma of what nova faith dimensão stands for. do que é que significa a fé para o corpo de Cristo. Porque ele diz, Because porque Abraão teve fé, crendo em Deus, confiando em Deus, dependendo de Deus, apoiando-se em Deus. Então Deus considerou isto nele, eis que agora ele é justo. Isto significa que quando a igreja anda em fé, crê no Senhor, tem fé no Senhor, esta igreja manifesta a justiça. Isto é como quão central é a fé diante do trono de Deus. Que a fé equivale à justiça. E desde que nós sabemos que a justiça equivale ao reino de Deus, a eternidade com Deus, o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, então isso significa que a fé equivale ao reino de Deus. Isso significa que a fé é a única avenida através da qual a humanidade, a igreja, pode acessar os frutos e a vitória da cruz do Calvário. De novo, isto significa que a fé é o único mapa através do qual a humanidade, a igreja, pode acessar o reino de Deus. A fé é a única avenida através da qual a humanidade pode acessar a eterna paz nas bodas do Cordeiro de Deus, o arrebatamento, a paz com Deus, a adoração do céu, escapar do inferno. A fé equivale ao arrebatamento. A fé equivale ao reino de Deus. E se a fé equivale à justiça da igreja, então isso me diz que quando o Senhor diz, por favor, prepare as suas vestes, ele quer dizer, apegue-se firmemente à tua fé. Então agora nós entendemos que quando o Senhor disse as vestes da noiva de Cristo é sem mancha, imaculada, sem nenhuma mancha, sem ruga. Na verdade, ele se referiu à fé daquela igreja. Ele falava da sua fé, que a sua fé jamais tivesse nenhuma mancha de dúvida. E é por isso que ele diz que quando qualquer pessoa se coloca diante de uma montanha e diz a aquela grande montanha, saia daqui e lance-se no mar, e ele tem fé, e ele crê completamente, sem nenhuma dúvida, que aquela montanha será removida e lançada no oceano. Vocês agora entendem que o Senhor disse que a igreja final, a igreja que entra no reino de Deus, é uma igreja que estará na unidade da fé. A fé é um tesouro tão grande no reino de Deus que ela não pode ser negligenciada pela igreja. E agora nós vemos que, na verdade, a fé, a igreja que é realmente fiel a Deus, é uma igreja que é justa diante de Deus. Ela está andando na justiça do Senhor. Por quê? Em termos meramente humanos, quando alguém diz, olha, minha esposa é fiel a mim, isto significa que ele confia na sua esposa.
E se ele confia na sua esposa, isso significa que ele realmente ama a sua esposa e ela realmente o ama. Isso significa que não há nenhum vestígio de dúvida que há uma aliança entre os dois que é muito forte. Então, a fé no corpo de Cristo, na verdade, denota uma aliança muito forte que está lá entre Cristo e a igreja, de tal forma que uma igreja fiel é uma igreja que é fortemente aliançada com Ele, unida ao Senhor. Isso é muito poderoso. Por quê? Quando alguém é fiel a outro, então há um relacionamento ali. Há uma honra àquele relacionamento. Há uma apreciação, uma exaltação daquele relacionamento. Acima de todos os outros relacionamentos que poderiam interferir nele. É por isso que ele é sustentado. Então, quando o Senhor explora a fé conosco, o Senhor fala sobre fé no corpo de Cristo. Em outras palavras, então ele lança uma pergunta muito maior, certo? Quando ele diz: você realmente tem valorizado a aliança que eu estabeleci no Calvário? De novo, você realmente tem exaltado diante dos olhos dos homens, diante dos olhos do mundo, aquele poderoso pacto que eu invoquei na cruz, no Calvário? Então, em resumo, você começa a entender a gênese, a origem da apostasia na igreja de hoje. Que a apostasia, os desvios, a iniquidade que nós vemos fortemente manifestados na igreja hoje, só pode simbolizar uma igreja que perdeu a fé no Senhor. Isso significa que se os pastores estão se corrompendo para conseguir dinheiro para se sustentar, isto significa que eles perderam a fé de que o Senhor pode provê-los. Se você vê igrejas e ministros aonde os milagres estão sendo falsificados, isto significa que eles perderam a fé de que o Senhor pode curar. A fé é tudo para a igreja. E se a igreja de hoje, a igreja pós-moderna, caída de hoje, se ela for capaz de voltar atrás e retornar às suas origens, fazer o caminho de volta para o lugar aonde ela caiu lá no começo, ao lugar onde ela deveria ter se apegado firmemente ao Senhor, então ela tem que pedir ao Senhor para restaurar a sua fé. É a fé que ela perdeu que causou a queda no corpo de Cristo. Sem fé, a igreja não tem nenhum negócio. Por quê? Porque nós estamos no negócio da fé de fazer com que as pessoas tenham fé em Cristo. Sem fé, a igreja não tem futuro com Deus no céu. Isto é simplesmente quão central e significativo é a fé no estilo de vida cristão. A fé é verdadeiramente o fundamento de toda a caminhada cristã.
Porque agora nós estamos vendo que até mesmo a justiça que nós temos que vestir é, na verdade, é um produto, é consequência. A fé é precursora da justiça. Que você não pode andar em justiça, exceto se você tiver fé. Quando você tem fé, quando você é fiel, cheio de fé no Senhor. Entenderam? Deixa eu me repetir isso porque é muito importante. Você não pode andar em justiça, exceto se você tiver fé. O que significa? Você é fiel, cheio de fé no Senhor. Fiel significa você não pode quebrar a aliança. Você não ousaria. Fiel significa que você confia tanto que você guarda como um tesouro, entendem? Quanto a mim, sabe de uma coisa? Eu não posso fazer nada destas coisas porque eu amo tanto o Senhor que eu tenho que permanecer fiel a Ele. Vocês entendem? Então, a única coisa que a igreja precisa restaurar hoje, o que ela precisa restaurar é a fé. Porque Jesus veio ao Calvário, na cruz, para restaurar aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. E nós descobrimos que porque eles andavam na viração do dia com o Senhor, então eles deviam ter sido justos diante do Senhor. Porque o Senhor é justo. E quando eles caíram, e se tem algo que eles perderam que os expulsou da presença de Deus, no Jardim do Éden, então foi a justiça. Então, desde que nós vimos que somente a fidelidade pode trazer a justiça, então isso significa que eles perderam a justiça. E quando Jesus vem em João capítulo 3, versículo 16, para restaurar aquilo que foi perdido no Calvário, nós vemos que a primeira coisa que ele restaura é a fé. E todo aquele que crê nele, todo aquele que confiar nele, todo aquele que depender dele, todo aquele que se apegar a ele, não perecerá, não será destruído nem perdido, mas herdará a vida eterna. Então, quando Jesus trouxe de volta a justiça, ele a vestiu de fé. A fé é o transmissor da justiça de Jeová. Shalom, que o Senhor os abençoe. Prepare o caminho em justiça e santidade. O Messias está vindo.